Sejam todos bem-vindos a mais um Nível A, chegando inédito para vocês. Já começando agradecendo a presença e a participação de vocês, porque, afinal de contas, nós conversamos no Instagram essa semana em bastante, né, galera? Segue aí meu Instagram, alan.ferreiraoficial, e também a nossa plataforma Stream Soul TV. Você pode baixar agora para assistir essa entrevista incrível que a gente está começando nesse exato momento. Então, Soul TV, é só você baixar no seu Android ou iOS, ou então na sua TV Smart, que é bem legal, fica a imagem límpida. E outra, a gente está do lado, gente, de várias plataformas incríveis, né? E também 195 países. Então, de qualquer lugar que você estiver do mundo, você pode estar assistindo a gente aqui na TV São Caetano. Também nos sigam na nossa rede social, @tv.sãocaetano. E se você não quer nada disso, ver na TV, ver na Soul TV, o YouTube, gente, é uma coisa que você pega o celular e você vê em qualquer lugar, né? TV São Caetano. Então coloca aí, TV São Caetano, porque hoje simplesmente eu tenho uma convidada muito ilustre, ela parou o Brasil simplesmente por contar a história da vida dela. E ela representou uma classe que era completamente excluída, ela mudou a visão dessa classe. E eu tenho prazer e estou muito feliz de ter conhecido ela. A gente se conheceu rápido. Ela falou, eu vou lá no seu programa. Já me deu o telefone, já começamos a conversar como se a gente fosse, assim, grandes amigos. Estou aqui com a Raquel Pacheco, Rachel. Seja muito bem-vinda. A minha mão está de lado por causa do ar-condicionado. Mentira, estou nervoso. Brincadeira, gente. A Raquel já está acostumada. Obrigada. Quantos programas de TV? Não dá nem para contar, né? Ai, não, porque eu comecei em 11, será? Não, foi bem antes, a fazer programa ainda. Foi em 2004. Muito tempo. Lembrei. Agosto de 2004 foi quando eu comecei a aparecer na mídia. Eu ainda fazia programa, eu parei em 2005, no ano seguinte. Então, que você sabe que eu vou te falar uma coisa. Eu estava dando uma olhada no meu signo. Vocês sabiam, gente, eu sou pisciano, né? E o melhor signo que combina com peixes é escorpião. E o meu ascendente é peixes. Olha! Por isso que a gente já deu um match logo de cara, né? Verdade. Que legal. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui assistir o seu filme no cinema, eu saí de lá assim... A Débora Seco é incrível, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, te representou muito bem. E eu saí do cinema assim com outra visão de tudo que as pessoas passam. E eu sou uma pessoa completamente livre de preconceitos, até porque eu já tive um relacionamento com ex-garoto de programa. Então, para mim, o preconceito ainda não existe, mas existe na cabeça de muita gente. E você mudou, você fez o país entender, porque foi recorde de bilheteria, foi traduzido em várias línguas o seu filme, e muita gente assistiu e elogiou. Claro que a crítica tem, né? Tem umas pessoas que não têm, assim, um gosto para assistir um certo tipo... São pessoas que são muito conservadoras, digamos assim. Mas isso é uma opinião delas. E eu já vi em várias entrevistas você falando assim, eu respeito a opinião das pessoas, né? E isso é muito nobre em você, né? E uma das últimas entrevistas que você deu para o Cabrini, você falou das suas filhas, né? O que você gostaria para elas, né? Então conta um pouquinho assim, como é que está a Raquel hoje? Nós estamos em 2023, aqui na TV São Caetano, plena terça-feira à noite aqui, eu com a Raquel Pacheco, a nossa ex-Bruna Surfistinha, porém eterna e única Bruna Surfistinha. Como que você está hoje? Como está a sua vida? É uma trajetória longa, né? Porque eu saí da casa dos meus pais, comecei a fazer programa em 2002. Muito tempo. Parei em 2005. E em 2023, então já faz 20 anos, você né? parou Praticamente. Há muito tempo. Eu já tô com 39 anos quase. Mas o filme faz pouco tempo, né? 10 anos? Sim, o filme foi lançado em 2011. E de onde teve a ideia do filme? Nossa, o filme foi muito rápido, assim. Foi por conta do livro, né? Foi por conta do livro. Uma das pessoas que trabalha na editora que o livro foi publicado, era muito amigo do Marcos Baldini, que é o diretor do filme. Sim. E sabia que ele tinha um sonho de dirigir um filme foda, né? Aí pode falar? Pode, claro. E aí ele teve acesso ao meu livro não tinha sido lançado ainda, mas, né,
já estava na parte de quase ser publicado. E ele comentou com o Marcos Baldini, olha, aqui na editora a gente está para publicar um livro contando a história de uma garota de programa, a Bruna Fichinho, que já está na mídia, não sei o quê. E aí o Marcos leu o livro, acho que foi uma das primeiras pessoas que leu, porque não tinha sido lançado ainda. E ele bateu o martelo. Eu quero o filme dessa menina. Caramba, que legal. E o livro foi publicado em novembro. Certo. Em janeiro, 2 meses depois, eu já tinha assinado o contrato com a produtora TV Zero, né, que é onde o Marcos Baldini trabalha. Então foi muito rápido, assim. E eu nem imaginava, porque não existia Débora Seco. Pra mim tava acontecendo Você nem imaginava de uma... que poderia ser ela, né? Não, eu assim, na verdade, eu nem imaginava que fosse dar certo, que fosse acontecer o filme. Eu até pensei, nossa, mas é muito pra mim, né, ter um filme... eu ainda tô viva, né, porque geralmente Fazer filmes homenagens. são homenagens, E o tema né? também, o tema que as pessoas taxam como muito forte, né? Sim. Então, pra mim demorou muito tempo pra cair minha ficha sobre esse filme. E isso foi em 2000 eu assinei o contrato em janeiro de 2006. Caramba. O filme foi lançado em 2011, então eu foram lembro que faz, 5 não faz tanto anos. tempo. A gente tem, acho que uns 12 anos desse filme, né? Sim, sim. E foi, assim, uma explosão, né? O Brasil falava do filme, gente, era uma loucura. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei impressionado de saber da história. E você não sai do cinema, assim, chocado de ser uma garota de programa, não é isso. Você sai de saber da trajetória, da vida que essas meninas levam, do sofrimento também, né? Tem, claro, os prazeres, né? São, eu costumo dizer, né? As dores e as delícias da vida, Sim, né, Raquel? sim. E aí o que acontece? Você mostrou exatamente tudo. O alto, o baixo, você não escondeu nada, né? Você autorizou tudo. Sim, autorizei tudo, eu tive acesso ao roteiro. Ah. O processo do roteiro demorou alguns meses, não foi algo rápido e fácil. Mas eu tive o acesso a tudo, autorizei tudo. Certo. Uma das minhas preocupações era justamente a gente não romantizar a prostituição. Sim. Era realmente mostrar a parte difícil, né? Sabe o que acontece? As pessoas escondem a realidade da vida, né? Sim. E a realidade da vida existe, o negócio existe, né? Só que você se tornou famosa por conta do livro. Viram o livro e fizeram o filme. Jamais imaginaram que a própria Débora Seco, numa entrevista dela, falou. Ela falou assim, não vou fazer, não vou fazer. Aí resolveu fazer, mas ela quis sentir o que você sentia, né? Sim. E isso foi para nós, telespectadores, na época, muita gente está assistindo a gente agora. Quem assistiu, por favor, quem não assistiu, assista, né? Tá na Globoplay, eu acho que só na Globoplay, né? Não sei se tá na Netflix. Sim. O filme é interessantíssimo porque conta a vida real. E eu adoro filme de vida real, gente. Vida real é muito legal, assim, do que ficção só, né? Ela estava me contando que tem alguma coisinha ou outra de ficção, mas a maioria das coisas realmente foi... Até em muitas entrevistas que ela já deu por aí, ela já falou que é bem real, né? Sim, toda a parte dos altos e baixos que você comentou são reais. Então, eu tive meu momento de queda ali, eu estava já chegando num patamar, né, diferente ali na prostituição. De repente, houve a queda por conta de drogas, né? De cocaína, que foi meu caso. Sim, eu perdi grandes amigos por conta disso, sabia? E foi uma queda muito grande na minha vida, assim, que eu fui pro fundo do poço e precisei me resgatar ali porque eu ia morrer. Quando me dei conta do que eu estava fazendo comigo, foi aquele momento de decisão que eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida. E agora? É isso mesmo que eu quero? Né, destruir tudo ou vou tirar força, não sei da onde, para recomeçar a vida? Bom, a sua história, o início, muita gente sabe. Quem não sabe, procura aí, gente. Dá um YouTube, um Google, que vocês vão saber a história dela, que foi bem marcante e não é nada feliz. É bem triste o comecinho da história dela. Ela teve motivos para isso. Mas o que a gente quer saber é o de agora.
De onde você teve a ideia de fazer o livro? Eu sei que você gosta de escrever, né? Eu amo escrever. E aí você estudou em colégios assim super legais, que foi o Bandeirantes. São Luís. Depois colégios muito Sim. bons, né? Então assim, da sua inteligência você falou, quer saber, eu vou começar a escrever o que eu vivo, né? Da onde você tirou essa ideia de escrever um livro? Então, eu sempre escrevi muito, eu sempre fui aquela adolescente com diário. E antes de dormir eu escrevia como foi meu dia num diário. Sim, até seu pai descobriu por conta disso, falou, né? Eu comecei a escrever, acho que diário com uns 9 anos de idade. E eu sempre gostei muito de ler, de livros. E quando eu comecei a fazer programa, eu pensei, eu gosto de biografias, de ler sobre a vida das pessoas. Sim. E daí, quando eu comecei a fazer programa, nos poucos tempos livres que eu tinha, eu escrevia no caderno algumas memórias minhas. E daí uma colega minha, que trabalhava comigo ali no privê, ela comentou, você já pensou em escrever um livro? Você escreve muito bem. E eu já tinha pensado nisso, mas eu não achava que... Como que eu vou publicar? Quem vai ser o editor, né? E eu tive muita sorte com isso, porque daí veio a fase do blog, que inclusive eu acho que foi o blog junto com o livro ou não? Você fez separado? Não, o blog eu comecei no comecinho de 2003. Sim, porque estava muito no auge esse negócio de blog, né? E o livro foi publicado em 2005. Certo. Então, mas a minha trajetória começou, o fato de eu ter me tornado uma pessoa conhecida foi por conta e graças ao blog. Sim. Então, bombou demais, né? Sim. Naquela época, assim, internet era mato ainda. Eu lembro que era internet de escada e eu lá tentando me conectar para escrever no blog, para manter ativo o blog, né, todos os dias. Eu brinco, digo que eu fui puta raiz. Porque na minha fase, naquela época, eu falo naquela época como se fosse 50 anos, né? Parece que esses 20 anos... Mas 20 anos, assim, houve uma mudança gigante, né? Sim. Mas eu sou da época que a comunicação era muito restrita. Para você imaginar, eu marcava programa com os clientes por SMS. Caramba! Era assim, os clientes entravam em contato comigo por SMS e era assim que eu marcava. Porque não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Não tinha. No máximo tinha o Bip, eu acho, naquela época, né? Lembra do Bip? Lembro. Então, assim, e o blog veio... Eu comecei o blog justamente nessa época que tudo era muito mato, não tinha rede social. E mesmo assim eu consegui... Eu tenho um orgulho da minha trajetória, da minha história, do que eu construí, porque hoje em dia as coisas estão mais fáceis, né? Comunicação, sim, tecnologia. E eu vim dessa época que, pra gente se destacar, era um pouco mais difícil, era mais, sim, lento. E o blog, então, acabou sendo foi o start, caminho aí. Né? Depois do blog, então, aí você lançou o livro, aí o livro se tornou esse fenômeno, depois veio o filme. Sim. E eu queria te fazer uma pergunta, por que Bruna? Você gostava desse nome? Sempre gostei muito de Bruna. E assim que eu cheguei lá no privê, perdida, né, assim, tipo, eu não sabia nem... A única coisa que eu sabia fazer era colocar camisinha. Sim. Mas o resto, eu não sabia fazer nada. Eu era, tipo, praticamente uma virgem. Sim. Que chega no puteiro ali, e agora, né? Eu tinha 17 anos, só tinha tido um namorado, eu não sabia nada, eu não tinha referências. Sim. A prostituição... era, naquela época, a mídia não falava sobre isso. Mas você tinha referência do que você ia fazer, né? Você sabia. Sim, mas a minha referência era, na verdade, o filme Uma Linda Mulher, né? Sim. Que era uma realidade que daí eu vi que não totalmente... que não deixa de ser uma inspiração, o filme. Também mas outro filme que bombou. Mas era, tipo, era uma realidade, né? Aquela coisa de executivo e tal. Uma realidade completamente diferente da vida real da garota de programa. E eu cheguei totalmente virgem, assim, tipo... Não, eu já tinha... Não era virgem no sentido, né? Mas, não, tipo, no sentido tinha experiência de experiência, nenhuma. Né? De experiência. Mas eu quis fingir que eu tinha experiência. E assim que quando eu cheguei lá, me perguntaram... Assim, já sabiam que meu nome era Raquel. E me perguntaram, qual é o seu nome de guerra?
E eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Sim, falei, bem mas- como relata o filme, né? Mas como assim nome de guerra? O que é isso? E aí me explicaram, a gente não trabalha com o mesmo nome pra gente ter essa proteção. E eu falei, nossa, eu nem tinha pensado nisso. E uma das meninas que foi minha melhor amiga naquela fase, ela falou, você combina muito com Bruna. E eu falei, tá aí, é Bruna. Porque eu queria um nome fácil, curto, forte. E Bruna, eu adotei Bruna na hora. E quem olhou pra sua cara e falou que você tinha cara de surfista? Foi um cliente. Ah, é? Porque eu fui trabalhar em outro espaço, né, outro privê. Sim. E lá já existia uma Bruna, e não podia ter mais de uma com o mesmo nome. E aí eu comecei a trabalhar como Fernanda. Ah, você mudou. Mudei, porque já tinha uma Bruna. Só que muitas vezes eu ia me apresentar para o cliente e esquecia que eu era Fernanda, me apresentava como Bruna. Uhum. Porque do nada eu tive que virar Fernanda. E numa dessas vezes que eu esqueci, a gerente chegou lá na salinha onde nós ficávamos. Deu B.O. E aí ela falou, é a Bruna. E foi a outra Bruna. Ai, E aí a Bruna chegou putíssima. que não era ele. Ela falou, não sou eu. O cliente não falou quer falou a que é a Fernanda. surfistinha. Falou assim, é a surfistinha que ele quer. E foi ele. Assim, Ele ele me deu batizou- muita sorte, batizou muita sem sorte. querer, né? São coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca vai saber explicar, né? É, E aí você exatamente. criou Bruna o suficiente. Você falou, eu vou deixar. Porque daí quando eu comecei a trabalhar por conta própria, sem cafetão, Sim, aí tinha... Já Você tinha um era sua blog e empresária. tudo. Isso. sim. E eu precisava de um nome e sobrenome. Só que eu não queria um sobrenome. E aí eu falei, não, acho que eu vou colocar surfistinha. E vou colocar uma prancha. E aí, tipo, deu muita sorte pra mim esse nome. Que bacana, que legal. É. Então, porque marcou, Sim, né? era diferente. Hoje em dia, eu tô aqui na televisão olhando para ela, assim, é a Raquel. Mas eu tenho que me policiar muito para não chamar ela de Bruna. Não, mas pode me chamar de Bruna. Ela atende também por Bruna, gente. É uma coisa que Tô gravou, né? acostumada. Você acha que a Maria da Graça Meneghel, se eu virar para ela e falar, oi Maria da Graça, ela vai virar... Não, você tem que falar Xuxa. Não, eu tava vendo um dia uma matéria que tem muitos artistas que a gente nem imagina que Sim, não tem vários, nome. vários. A nossa Fernanda Montenegro, maravilhosa mesmo, não é a Fernanda Montenegro o nome dela, né? E dentre outras, né? Mas me conta, a gente acabou falando um pouquinho do passado porque não tem jeito, né, gente? Eu sei que vocês iam acabar perguntando. Tem as perguntas de vocês que daqui a pouquinho eu faço para ela, mas eu quero saber os projetos daqui para frente. Você queria lançar uma linha de cosméticos, e aí, como é que ficou? Eu tenho uma loja de produtos eróticos, Sim, que é a Santa Líbido. sim. E... dos Chama Santa Líbido. Isso, .com.br. E onde a gente acha isso? Não, é loja virtual. Tá, Santa de produtos Líbido. eróticos. E eu tô com o projeto de lançar um podcast ainda nesse Olha, mês. Que bacana, quero ir, hein? Me convida. Com certeza. O Aí podcast. eu vou contar minha vida de garoto de programa, porque eu também sou. Eu também Também sou. é. Olha aqui, me viu lá. Também um documentário sobre a minha vida. Sobre o filme. Falando em documentário, você tem uma série, né? Também. Tem a série Me Chama de Bruna, com a Maria Bopp, Na que é a Amazon. atriz. Isso, na Certo. Amazon Prime. Maravilhosa também, atriz. E são 4 temporadas. Começou em 2015. Tá aí na tela E a pra 4ª vocês. temporada, isso. A Globoplay sempre teve do seu lado, né, Bruna? Sim, Falou, chamou de Bruna, gente. atualmente a série não está mais na Globoplay. Apenas Certo. na Prime Video. Na Prime e na Amazon. Ou só na Prime? Não, é a mesma coisa, na É mesmo, verdade. né? Tá. É que eu falo Amazon, eu tô acostumada. E esse eu não assisti ainda. E na Fox também tá disponível, porque é a produção da Fox. Ah, é a produção da Fox. É. Eles são maravilhosos São também. 4 temporadas e foi... Mas tem a ver com o Foi filme ou não? Não é continuação do filme. São histórias inéditas. São histórias diferentes, assim. Bacana. E é muito mais profundo do que o filme, porque o filme não, 1 hora de filme não dá para se aprofundar totalmente em vários temas. Sim. E a série dá para fazer essa brincadeira, falar sobre, colocar uma intensidade maior nos temas, né?
que são importantes a gente falar. Sim. Então, a série aborda não apenas a prostituição, aborda também outros mundos, mas que... E você dá uns alertas, né? Isso. Eu vou assistir. Então tá muito Muito bacana. legal, gente. Assistam, tá? Pela Prime, Amazon, né? Vocês assistem, Me Chame de Bruna. Chame de Ok, Bruna. então eu vou chamar ela de Bruna. Então, Bruna. Mas pode me chamar. Eu atendo como me Bruna. Fala uma coisa. Teve o Doce Veneno do Escorpião, que a gente já sabe que é o seu signo, né? Sim, em seguida com você todo- lançou mais um que eram dicas, né? Pra mulherada aí ficar esperta e Na Cama com Bruna segurar os Fichinha. maridos aí. Me conta um pouquinho do segundo livro. Então, eu sempre recebi muitas mensagens. Na época do blog, eu já recebia muitas mensagens de mulheres me pedindo dicas, assim. E claro, eu sempre tem alguns assuntos mais que as pessoas querem saber mais, tipo sexo anal, Certo. né? Eu sempre recebi muita mensagem. Eu acho que é o top 1, assim, de perguntas, né? Sobre como faz pra não doer. Meu marido quer, mas eu tô com medo. É esse que tá na tela, né? Não. Não, é o outro, Eric. É o Na Cama com Bruna Fichinha. Foi o segundo, na cama. É esse daí, ó. Isso, É o Na azul, Cama né? com Bruna Fichinha, que é esse que a gente tá falando, que são das dicas. Ó, fiquem ligados, Então, eu maiores fiz- de 18 anos, hein, galera? ó, Receita de Prazer e Sedução. Certo. Então, esse livro eu acabei compilando assim as principais dúvidas que eu recebia, perguntas, e acabei fazendo como se fosse um curso por escrito, né? E naquela época eu não pensava em workshop. Hoje em dia, eu tinha dado uma pausa por conta da pandemia, não sei o quê. Eu fui morar no Rio durante 2 anos e meio. Certo. Eu fui para lá grávida das minhas filhas, voltei há Ai, pouco tempo para lindas. São Paulo. É. E agora estou retomando o workshop. Um workshop eu realizo com grupos para mulheres. Então, eu converso com elas, dou dicas, ensino a fazer sexo oral, anal, pompoarismo. E não adianta o pessoal em casa ficar achando, meu Deus, estão falando desses assuntos, porque tudo isso acontece, gente. Isso é a realidade na nossa vida. Sexo é uma coisa saudável, só que você tem que se proteger. E ela sempre deixou muito claro Sim. isso, que você tem que se proteger, sempre estar fazendo exames. Eu lembro que você sempre falava muito da camisinha, em uma época que estava muita promiscuidade, né? Sim. E você falava, o filme enfatiza muito isso, tanto que tem até o kit, que tem a camisinha, a toalha e tal. Então isso é muito importante, gente, porque não é só HIV, são várias doenças que são transmitidas através do sexo. E se você não se proteger, e ela sempre alertou muito disso. Então é importante a gente quebrar esse tabu de olhar para uma garota de programa com um olhar estranho e também achar que elas passam doenças, porque elas se cuidam até mais do que quem está assistindo a gente, Isso que eu sabia? ia falar. Não é? Exatamente. Porque Então, achei muito bacana é uma isso. preocupação O filme muito relata grande. muito isso. E, assim, para você conseguir, né, atender a quantidade de pessoas que você fazia, né, que é um trabalho, tem que ter a proteção. Então, o que ia ser, né? Tinha dia que eu atendia 20 clientes. Então, Meu Deus, tinha que... Não. E naquela época era camisinha, não tinha o que fazer. Não, né? era Porque se você só engravidasse, camisinha. o que ia ser da sua vida? Né? era só camisinha. E aí depois passou, né? O tempo passou, você casou, já descasou, agora já namorou, já teve as bebês. Hoje você está mãe solo. Inclusive tem uma pergunta aqui. Gente, eu não vou citar o nome das pessoas que perguntaram, mas vocês que perguntaram sabem que é a pergunta de vocês. Tem uma pergunta aqui. Ser mãe solo é para poucos, eu também sou. Somos guerreiras. O que você tem para dizer sobre isso? Não, somos e temos que ser guerreiras, porque E veio é uma gêmeas, responsabilidade muito grande. Caramba, Somos gêmeas. lindas ainda. Nossa, maravilhosas, assim. Eu tenho muita sorte, porque as minhas filhas são extremamente amorosas, são carinhosas, são fáceis. É muito fácil, muito gostoso estar com elas. Então, eu tenho essa sorte, assim, porque eu, sendo mãe solo, sou eu e elas o tempo todo, né? Tanto é que eu trouxe elas aqui, para todos os meus compromissos eu levo, porque eu preciso levar. Não desgruda, né?
Mas eu tenho essa facilidade. E elas tornaram a minha vida muito mais leve. Sim. Então, assim, no meio do caos, né, de separação, de brigas, tem essa leveza. É a leveza que o filho traz pra gente. Sim. Então, às vezes, tem dia que me bate uma bad, que tá um dia mais difícil, mais puxado, Mas você mais sabe que estressante. você não vai ser mais sozinha. E eu olho pra elas e elas me dão essa força. Já várias vezes aconteceu isso, meu dia, tá com vontade de chorar, sabe? E aí eu olho pra elas me sorrindo pra mim, aí eu já... problema pra quê? Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, eu não posso me entregar. Eu acho que a mãe solo, a gente tem que enxergar melhor essas mães. Sim. Porque é um trabalho muito grande que a gente não, que quem está de fora não imagina o quanto seja, a responsabilidade é gigante, ainda mais com elas pequenininhas, né? Então, assim, quando existe um pai presente, há divisão, né? Então, até mesmo de educação, eu ensino isso, você ensina aquilo. E a mãe acaba sendo sobrecarregada, Sim. né? Até tem outra pergunta também, ó. A maternidade mudou a sua vida? Para você contar um pouquinho. É muito clichê, né? Porque todas as mães falam que nasce uma mãe, né? Existe um renascimento ali no parto. Eu não consigo imaginar a minha vida sem elas. Sim. Não sei como vivi por 36 anos sem elas, né? Assim, elas vieram na minha vida no momento que tinha que vir. Certo, né? Foi no meio de uma pandemia que eu descobri a gravidez delas. Até então achava que fosse apenas uma. Foi um susto gigante quando eu fiquei sabendo no Ultra que eram 2. E ainda mais do jeito que o médico avisou. Ele virou e falou assim, tem 2 cabeças. E eu imaginei que fosse um bebê com 2 cabeças. E aí eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, mas como assim 2 cabeças? E aí ele falou, não, são 2 cabeças que são 2 fetos. Aí aquele primeiro susto, né, de ter um filho com 2 cabeças passou, mas aí eu falei, meu Deus, mas 2? Mas o pai delas tem casos de gêmeos na família. E a gente imaginava que poderia correr esse risco. Assim, foi tudo muito rápido, né? Porque eu engravidei delas com 3 meses de relacionamento. Caramba. Então, na pandemia. E foi aquela loucura, mas uma loucura que deu certo, assim. Que valeu a pena viver tudo que eu vivi por elas. Que bom. E mudou muito, porque assim, hoje... E é muito legal, Roque. Eu sempre falo isso para os meus amigos, assim, que são solteiros e têm filhos. Nunca mais você vai ser sozinho, né? Não. Porque por mais que o filho também abandone, né? Você sabe que você pôs alguém no mundo, né? Sim. Eu sempre falo, você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Né? Eu já fiz tudo. Eu já plantei uma árvore, um livro eu estou escrevendo, agora o filho não sei, preciso achar alguém para escrever, para ter um filho. Porque eu também não quero ser também fazer igual a pessoa faz, vai lá. Muitas pessoas me abordam para falar de adoção, né? Sim. E como eu sou filho único, neto único, sobrinho único, a gente é um caos. A gente tem que ter irmão, sabe? Eu acho que é importante, né? Na família, eu sou muito família, gosto de ter uma companhia. Comer com alguém e tal, e de repente acho que um filho, mas eu já estou chegando a uma certa idade que já estou começando a parar para pensar, pô, se eu fico fazendo as contas, sabe? Se ele vai estar com 20 anos, eu vou estar com tanto, será que eu vou estar mesmo, eu quero estar junto, sabe? Sim. É muito bom isso, é muito bom. Mas é uma preocupação, desculpa te cortar, mas é uma preocupação que eu acho que todo mundo tem, eu também tinha essa preocupação. Eu engravidei delas, eu estava com 36 anos. E aí eu também fiz esse cálculo, assim, elas vão ter 20 anos, vou estar com 56 já, será que eu vou ter pique, será que... Mas eu tenho uma das minhas melhores amigas, tem essa idade. Sim. E você não diz que ela tem 56 anos, ela é mais jovem do que muitos jovens. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter essa preocupação, não. Se a gente ficar parando, eu acho que filho, quando a gente quer muito, tem que deixar acontecer. A gente não pode ficar nessa, quando tiver uma casa própria, quando eu tiver isso, quando...
Não, porque senão a gente nunca vai ter filho. Não, porque você até a gente colocar a nossa vida em ordem pra ter um filho, o filho tem que vir na hora da bagunça, sabe? O seu nasceu de amor, você Sim. tava namorando, tava tudo, né, tava com compromisso, Sim. tudo, foi tudo muito... A minha vida tava... Quando eu falo das minhas filhas, elas vieram pra colocar ordem na minha vida, sabe? Sim, te abençoaram, minha vida tava né? uma bagunça antes delas. Então, e hoje, tudo é por elas, com elas, Pra ela. pra elas. Então, assim, eu penso, eu vou sair pra comprar roupa pra mim. Eu não compro roupa pra mim, eu compro roupa pra elas, assim. Olha que coisa, né? É um exemplo. Então, penso tudo nelas mesmo. Caramba, que legal. Olha, gente, a gente tem muito assunto, muito assunto. Então, por isso, o programa de hoje vai parar aqui, programa 1. E terça-feira que vem vocês vão conferir o programa 2, onde ela vai continuar falando dos projetos dela. E tem muitas perguntas aqui no meu Instagram que ela vai responder. Topa, Raquel? Claro, fechou. Então, ó, fiquem ligadinhos aí, 22 horas, terça-feira que vem, que a gente volta com mais Raquel Pacheco, a nossa eterna Bruna Surfistinha. Aonde que vocês imaginaram que vocês iam ver a Bruna Surfistinha falando dos filhos? Só aqui no nível A mesmo, né, gente? Então eu quero agradecer a audiência de hoje, que eu sei que bombou já. Estamos para todo mundo, assistam a gente aí pela Soul TV, baixem o aplicativo. E no próximo programa ela vai dar um spoilerzinho se vai ter o segundo filme, se não vai. Fica ligadinho aí, próxima semana tem mais Raquel Pacheco e eu amei que você tá aqui. Eu também amei. Nem vamos dar tchau, porque a gente vai Mas ficar foi batendo papo aqui. Foi muito rápido, foi uma rapidinha. Nossa, foi muito rapidinha. Então eu quero 2 programas com ela, tá, gente? Vocês me dão licença. Então, Raquel Pacheco volta terça-feira que vem pra vocês. Até Um semana beijo, que vem. até semana que vem. A gente tem que aproveitar.